Ô, gente, eu não tenho como escolher. Você quer passar para mim a palavra? Porque é muito desagradável escolher. Thanks a lot. I'm sorry. It's going to be in English. Matthew Lee, Inner City Press. You sort of addressed If you speak slowly, okay. I understand very well. Very good. Excellent. Keep emissions stable from current levels rather than reducing them? Não. O chefe da ONU, Antônio Guterres, está... Neste primeiro dia, como secretário-geral das Nações Unidas, há uma pergunta que me pesa na consciência. Como ajudar, como responder ao drama dos milhões de seres humanos vítimas de conflitos e que sofrem enormemente em guerras que parecem não ter fim. Até mesmo hospitais e comboios humanitários são atingidos sem contemplação. Nestas guerras não há vencedores. Todos perdem. Nem quem ganhar nem perder vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, se reuniu com o novo presidente de Cuba, Miguel Díaz, atualização de seu modelo econômico e em seus esforços para implementar a Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. Chegou a hora de agir para cumprir as promessas de melhorar o futuro da humanidade. A convocação foi feita pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, nesta segunda-feira, a dezenas de líderes mundiais. L'heure est venue de prouver que vous êtes à l'heure. Eu sei que o Brasil vai assumir a presidência do Conselho de Segurança da ONU nesse... Como você disse, o Brasil assume a presidência do Conselho de Segurança da ONU neste domingo, dia 1º. Então o Brasil vai ter uma oportunidade ali de liderar o órgão, que é o órgão mais importante das Nações Unidas, por um mês. Lembrar, obviamente, que o Brasil, neste momento, já é o presidente do Mercosul. O Brasil também vai assumir a presidência dos BRICS em 2025. É um momento de muitas oportunidades aí para a diplomacia brasileira, que começa agora, neste domingo, com a presidência do Conselho de Segurança. O Brasil vai tentar ali influenciar de alguma forma a pauta do Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança é permanente e o presidente Lula vem fazendo várias declarações e vários discursos pedindo uma reforma muito grande do Conselho. Eventualmente o Brasil pode pautar pelo menos alguma discussão sobre isso quando assumir a presidência desse órgão tão importante. Tá? Luiz Inácio Lula da Silva, President of the Federative Republic of Brazil. I request protocol to escort His Excellency. É uma satisfação ser antecedido pelo secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres. Presto minha homenagem ao nosso compatriota Sérgio Vieira de Mello e 21 outros funcionários desta organização, vítimas brutal do atentado em Bagdá há 20 anos atrás. Nossos pensamentos e orações estão com todas as vítimas e seus familiares. Senhoras e senhores, o mundo está cada vez mais desigual. Os 10 maiores bilionários possuem mais riqueza que os 40% mais pobres da humanidade. O destino de cada criança que nasce nesse planeta parece traçado ainda no ventre de sua mãe. Para vencer a desigualdade, falta vontade política daqueles que governam o mundo. Se hoje eu retorno na honrosa condição de presidente do Brasil, é graças à vitória da democracia em meu país. Garantiu que superássemos o ódio, a desinformação e a opressão. Como não me canso de repetir, nosso país está de volta para dar sua devida contribuição ao enfrentamento. Nosso país está de volta para dar sua devida contribuição ao enfrentamento dos principais desafios globais. O racismo, a intolerância e a xenofobia se alastram, ativadas por novas tecnologias criadas supostamente para nos aproximar. A Agenda 2030 pode se transformar no seu maior fracasso. Nesses 7 anos que nos restam, estamos comprometidos a implementar todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Lançamos o Plano Brasil Sem Fome. Para reduzir a pobreza está o Bolsa Família, para famílias que mantêm suas crianças vacinadas e na escola. Combateremos o feminicídio e todas as formas de violência contra as mulheres. Seremos rigorosos na defesa dos direitos dos grupos LGBTQI+, os 10% mais ricos da população mundial.
Nós somos responsáveis por quase a metade de todo o carbono lançado na atmosfera. Retomamos uma robusta e renovada agenda amazônica com ações de fiscalização e combate a crimes ambientais. Ao longo dos últimos 8 meses, o desmatamento na Amazônia brasileira já foi reduzido em 48%. Amazônidas depende da ação decisiva e coordenada dos países que detêm soberania sobre os territórios da região. Senhor Presidente, o princípio sobre o qual se assenta o multilateralismo, o da igualdade soberana entre as nações, vem sendo corroído. Nas principais instâncias da governança global, negociações em que todos os países têm voz e voto perderam o fôlego. Em meio aos seus escombros, surgem aventureiros de extrema-direita que negam a política e vendem soluções tão fáceis quanto equivocadas. Muitos sucumbiram à tentação de substituir um neoliberalismo falido por um nacionalismo primitivo, conservador e autoritário. É fundamental preservar a liberdade de imprensa. Nossa luta é contra a desinformação e os crimes cibernéticos. Senhor Presidente, não haverá sustentabilidade nem prosperidade sem paz. Conhecemos os horrores e os sofrimentos produzidos por todas as guerras. A promoção de uma cultura de paz é um dever de todos nós construí-la e requer persistência e vigilância. Bem mostra a dificuldade de garantir a criação de um Estado do povo palestino. No ano passado, os gastos militares somaram mais de 2,224 bilhões de dólares. As despesas com armas nucleares chegaram a 83 bilhões de dólares, valor 20 vezes superior ao orçamento regular da ONU. A desigualdade precisa inspirar indignação. Somente movidos pela força da indignação, poderemos agir com vontade e determinação. O Brasil assumiu a presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU. A presidência do Brasil segue até dezembro. Uma explosão antes do amanhecer em 7 de outubro. A hora chegou. O ataque está em andamento. Vire à direita, eles dizem. Eles estão em Israel, indo em direção a um kibbutz. O sol nasceu e o dia que vai mudar a região começou. Na superfície, os atiradores fazem os primeiros disparos. Siga, siga, ele grita. Ele diz o nome e que tem 24 anos de idade. Ele é pai e diz que matou 2 soldados israelenses. Ele pede a vitória a Deus e para se tornar um mártir. Depois de recarregar as armas, o grupo chega a uma base militar perto do kibbutz de Reim. O atirador se aproxima com uma arma que tomou de um soldado israelense e abre fogo. E recebe fogo de volta. A participação desse homem no ataque termina, mas o terror está apenas começando. Anunciamos a operação Dilúvio Al-Aqsa e disparamos no primeiro ataque de 20 minutos mais de 5.000 foguetes, destacou o Hamas. Milicianos do grupo sequestraram soldados e civis israelenses, confirmou neste sábado o exército. É um crime de guerra cometido pelo Hamas e eles pagarão as consequências, afirmou o porta-voz. Uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU será realizada neste domingo sobre a situação do Oriente Médio, após os ataques entre Israel e Hamas, anunciou a ONU em um comunicado neste sábado.
homens armados e uniformizados que entraram no território israelense. Lorival, a gente está acompanhando então, nesse momento, o maior ataque contra Israel em anos. O que a gente consegue atualizar de informação e até mesmo da dinâmica desse conflito que você já acompanha há décadas? Porque esses 2.200 foguetes foram disparados em cerca de 2 horas. Esse tipo de ataque levará os israelenses a se unirem e, por um momento, esquecerem as suas divisões. A Sanaa Kamal, jornalista palestina em Gaza, me disse que os israelenses estão todos chocados, e aí ela diz: estamos esperando uma resposta pesada de Israel contra alvos civis. Até agora, eles só atacaram alvos militares do Hamas, mas não sabemos o que será feito depois. Falei também com o cinegrafista Mohamed Naif, que é também de Gaza. Ele me disse assim: o que você espera de pessoas sob bloqueio, referindo-se à população de Gaza, por mais de 15 anos. Eu sou contra qualquer ação militar dos dois lados, mas os israelenses são muito estúpidos. Nos deem nossos direitos de acordo com a lei internacional e nos deixem viver em paz no nosso Estado. Eles que começam e eles que trazem morte para todos os lugares. Essa é a visão dos palestinos, que temem claramente a reação, a resposta de Israel, que costuma ser muito dura. E a ousadia dos ataques com paragliders e até por mar também foi muito grande e demonstrou, primeiro, que o Hamas se preparou muito tempo para isso, e segundo, que as defesas israelenses estavam vulneráveis, Carol. Israel fala em 2.200 mísseis lançados contra o território israelense. O Hamas fala em 5.000 mísseis lançados. Portanto, também o que a gente acompanha nos conflitos, a guerra de narrativas, né, Lorival? O ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, afirmou que a resposta proporcional ao massacre de 7 de outubro é uma destruição total do Hamas, e que não é apenas um direito de Israel destruir o Hamas, mas um dever. Digam-me o que é uma resposta proporcional para matar bebês, para estuprar mulheres e queimá-las, para decapitar uma criança. Como você pode concordar com cessar fogo com alguém que jurou matar e destruir sua própria existência? Como? O chanceler israelense ainda questionou o discurso feito pouco antes pelo secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, em que denunciava violações claras do direito humanitário em Gaza. Senhor secretário-geral, em que mundo o senhor vive? Definitivamente não é o nosso. Se vocês se dizem a favor do direito internacional humanitário e da proteção de civis, nada pode justificar o que Israel está fazendo. Na semana passada, o Conselho de Segurança da ONU, regularmente dividido sobre a questão israelense-palestino, inicialmente rejeitou um projeto de resolução russo que apelava a um cessar-fogo humanitário. Apenas 5 dos 15 Estados-membros do Conselho apoiaram o texto, que condenava toda a violência contra civis e todos os atos terroristas, mas não mencionava o Hamas, o que era inaceitável para Estados Unidos, Reino Unido e França. Um segundo projeto de resolução elaborado pelo Brasil, que exerce a presidência do Conselho em outubro, foi bloqueado pelo veto dos Estados Unidos. Washington criticou o texto por não mencionar o direito de Israel de se defender, enquanto 12 países votaram a favor. Um deputado turco sofreu um ataque cardíaco logo depois de fazer um discurso enfático contra Israel em meio à guerra contra o grupo terrorista Hamas. Hassan Bitmez, de 53 anos, caiu desmaiado ao deixar o púlpito do parlamento. Ele disse, se referindo a Israel, abre aspas, mesmo que a história permaneça em silêncio, a verdade não permanecerá em silêncio. Eles pensam que se livrarem de nós, não haverá problema. Mas se vocês se livrarem de nós, não conseguirão escapar do tormento da consciência, mesmo que escapem do tormento da história. Não conseguirão escapar da ira de Alá, fecha aspas. Logo depois do discurso, ele caiu no chão e bateu a cabeça. Outros parlamentares correram para socorrê-lo. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Lula comparou o genocídio do povo judeu no nazismo à reação militar das forças de Israel aos ataques cometidos por terroristas do Hamas, que mataram mais de 1.000 israelenses e ainda mantém 134 pessoas reféns, entre eles um brasileiro. A reação à fala de Lula foi imediata. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu chamou de vergonhosas e graves as palavras do presidente brasileiro.
Hoje, o presidente do Brasil, ao comparar a guerra de Israel em Gaza contra o Hamas, uma organização terrorista genocida, ao Holocausto, o presidente Silva desonrou a memória de 6 milhões de judeus assassinados pelos nazistas e demonizou o Estado judeu como o mais virulento antissemita. Deveria ter vergonha de si mesmo. Você sabe que muitas vezes falamos sobre a história do antissemitismo e dizemos: como essas mentiras que foram lançadas contra o povo judeu, essas falsificações extraordinárias, essas diatribes inacreditáveis que não tinham base em fatos, como tantas pessoas puderam acreditar neles. Mas é exatamente isso que está acontecendo hoje no caso de Israel. Durante a Segunda Guerra Mundial, as políticas de extermínio da Alemanha nazista de Adolf Hitler assassinaram mais de 6 milhões de judeus. Netanyahu afirmou que trata-se de banalizar o Holocausto e de tentar prejudicar o povo judeu e o direito de Israel de se defender. Ainda disse que comparar Israel ao Holocausto nazista e a Hitler é cruzar uma linha vermelha. Mais tarde, Netanyahu disse que o presidente Lula desonrou a memória de 6 milhões de judeus assassinados pelos nazistas e demonizou o Estado judeu como o mais virulento antissemita e que ele deveria ter vergonha de si mesmo. Benny Dayan disse que a comparação das ações militares de Israel ao nazismo é uma combinação ultrajante de ódio e ignorância. O presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmou nas redes sociais que condena veementemente as acusações e a distorção imoral da história. Já o ministro da Defesa israelense disse que o Brasil está ao lado de Israel há anos, que o presidente Lula apoia uma organização terrorista genocida, o Hamas, e ao fazê-lo traz grande vergonha aos brasileiros e viola os valores do mundo livre. Enquanto isso, o grupo terrorista Hamas elogiou e agradeceu na internet a fala de Lula, que, segundo eles, descreve a situação a qual o povo palestino está submetido. É uma fala que ofende, primeiro, ao Estado de Israel, que está se defendendo contra um grupo terrorista. E, mais ainda, ofende a memória de mais de 6 milhões de judeus e minorias que foram vítimas do nazismo na ocasião do Holocausto. O entendimento da Confederação Israelita do Brasil é de que a fala de Lula expressa um desconhecimento do que foi a Segunda Guerra Mundial e o extermínio de judeus pelo nazismo. Em Brasília, a declaração do presidente foi vista como vergonhosa. Um grupo de deputados da oposição anunciou que vai protocolar um pedido de impeachment contra Lula na próxima terça-feira. Os parlamentares alegam que houve ato de hostilidade contra Israel e, por isso, o presidente teria cometido crime de responsabilidade. A comparação entre o extermínio de judeus e a resposta militar de Israel não foi a única polêmica da entrevista de Lula. Entidades também consideram equivocado o presidente falar sobre enviar mais recursos para a agência da ONU, que apoia palestinos, mesmo com a suspeita de que integrantes da organização estejam envolvidos nos ataques contra Israel. Eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente e qual é o tamanho do coração solidário dessa gente, que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. E uma crise diplomática foi desencadeada a partir dessa declaração de Lula comparando a ação de Israel em Gaza ao nazismo de Hitler. E o ministro da Secretaria de Comunicação do governo Lula, Paulo Pimenta, acusou o ministro da Defesa de Israel de propagar fake news envolvendo o governo brasileiro. Isso porque, numa publicação ali nas redes sociais, o israelense afirmou que Lula apoia o Hamas. Como ajudar? Como responder ao drama dos milhões de seres humanos vítimas de conflitos e que sofrem enormemente em guerras que parecem não ter fim. Várias regiões do planeta estão inteiramente desestabilizadas e um novo fenómeno de terrorismo global ameaça-nos a todos. Neste primeiro dia do ano, peço a todos que partilhem comigo um propósito de ano novo.
Façamos da paz a nossa prioridade. A procura do bem supremo da paz deve ser o nosso objetivo e o nosso princípio orientador. Depende da paz. Mas a paz depende de nós. E apelo a todos para que partilhem comigo este compromisso para com a paz, hoje e todos os dias. Um ano para a paz. Obrigado.